Caros alunos, apresentaremos agora os vídeos sobre a ascensão do capital financeiro e o imperialismo, 1870-1914. Como vai dizer Mommsen, em fins dos anos 80 do século XIX, uma profunda transformação começou nas relações entre as potências europeias. A febre do imperialismo tomou conta dos gabinetes europeus progressivamente. Como resultado, o meio século transcorrido entre 1880 e 1930 seria a idade de ouro, ou melhor, a idade de ferro da diplomacia da canhoneira. Quem diz isso é o professor Hobsbawm, um historiador muito famoso, que já tem inúmeros livros inclusive sobre esse período. Duas regiões maiores do mundo foram, para fins práticos, inteiramente divididas, África e Pacífico. Não restou qualquer estado independente no Pacífico. Por outro lado, exceto por Porto Rico e por uma estreita faixa ao longo do Canal do Panamá, construída entre 1880 e 1914, sob controle norte-americano direto, apenas a América Latina escapou, o que não impediu que os países da região se mantivessem independentes das principais potências imperialistas, particularmente do Reino Unido e dos Estados Unidos, em menor grau da França. Bem, vamos agora considerar o imperialismo mercantilista, que é anterior a esse momento, né? O que foi o mercantilismo imperialismo? Foi resultado da expansão comercial da Europa Ocidental, impulsionado pelas grandes navegações, ou seja, entre o século XV e XVII. E ele trouxe consigo, e essa expansão trouxe consigo, né, primeiro, as colônias na América, colônias de povoamento na América do Norte e colônias de exploração na América, que seria mais tarde denominada América Latina. Qual que é a diferença? As colônias de povoação, como a Austrália, como os Estados Unidos, né, Canadá, foram formados por colonos que foram para lá, né, para viver ali, para desenvolver a sua vida ali, para criar um novo país, para continuar, digamos assim, o seu país, no caso dos colonos americanos, a Inglaterra, né, em novas terras. Então, eles foram desenvolvendo, né, uma sociedade similar à sociedade europeia de onde saíram. E as colônias de exploração? As colônias de exploração foram aquelas colônias, como no caso do Brasil, das Antilhas e de outras regiões que foram, por exemplo, as colônias espanholas, né, do México, do Peru e outras, né, que foram os europeus aqui chegaram nessas outras regiões, né, para explorar a região, para retirar ganhos dessa região, né. No caso, por exemplo, né, do México, do Peru, essas foram importantes colônias espanholas, cujo objetivo era a extração do ouro e da prata. No Brasil, né, nós tivemos o desenvolvimento da cana-de-açúcar. Então, os portugueses que aqui chegaram, né, embora tenham vivido aqui, o objetivo deles era explorar o país. Eles continuavam profundamente vinculados à metrópole, particularmente do que disse aos seus interesses comerciais e financeiros, né? Bem, além disso, das colônias na América, né, foram criados pontos de apoio, portos na África. A África se formaram vários portos, foram criados vários portos, principalmente pelos portugueses, depois pelos ingleses, holandeses, que vão usar a África como um trampolim para o seu comércio no Extremo Oriente, na Índia, né, no Mar Índio e no Mar da China, né, com o comércio com a Índia e com a China particularmente, né. E eles vão criar também bases fortificadas ou entrepostos comerciais e portos na Ásia. Quer dizer, a Inglaterra, Portugal, Holanda vão criar no Extremo Oriente, né, na Ásia, vários portos
bases fortificadas, né, e entrepostos comerciais. Bom, no caso exceto as Filipinas vão ser uma colônia espanhola, mas toda a ilha, né, todas as ilhas, na verdade, são mais de uma, né? As Filipinas vão ser uma colônia espanhola, embora, como nós veremos, né, a colonização espanhola nunca esteve presente muito no interior do país, ficou mais no litoral, ou quase exclusivamente no litoral. Durante os primeiros 3 séculos de colonização, os europeus não desfrutaram de qualquer superioridade técnica ou militar sobre os países asiáticos, nem sobre aqueles submetidos ao domínio islâmico. Isso é muito importante, não é? Quer dizer, os impérios do Oriente eram impérios poderosos, né? E os europeus, como lá chegaram, estabeleceram portos, né? Bases fortificadas, muitas vezes com o consentimento, né, dos reis da região, tá certo? Vários receberam para isso, ou recebiam dinheiro, moeda e outras mercadorias, né? Mas essas regiões, os europeus não tinham nenhuma superioridade militar sobre esses reinos, né? E nas Filipinas, né, como falamos, o controle da administração espanhola foi superficial, de modo que permitiu que as formas sociais e políticas filipinas sobrevivessem intactas. Assim, afora as colônias da América, ou onde se desenvolveu a produção de açúcar, isso é no Caribe, né, e do tabaco, todas as outras áreas ocupadas pelos europeus no ultramar tinham um tamanho reduzido, representando verdadeiros enclaves. O que é um enclave? É uma cidade, uma localização, uma comunidade, né, uma região que não tem relações, né, com o restante do país ou com o restante da região. Em território desabitado hostil, delineando um mosaico de portos fortificados, entrepostos e outras bases de apoio para as atividades comerciais. A época mercantilismo foi a época do comércio ultramarim independente, ou seja, né, ele não era atrelado, ele não foi resultado da expansão industrial, como seria no caso depois da Revolução Industrial. Aqui tem os 3 grandes impérios, aí fora o Império Chinês, né, que não foi apresentado, né, que era o maior, digamos assim, a maior potência militar, econômica e a sociedade mais avançada dessa época, né? Então nós temos o Império Otomano. Observe que o Império Otomano, né, os otomanos, depois de terem conquistado Constantinopla, eles ameaçam Viena, né, vão ser derrotados, né, mas eles ocupam todos os Balcãs, né, e a região do Mar Negro, né, que fica quase todo, né, vira um Mare Nostrum, quer dizer, um mar nosso, né, do ponto de vista do Império Otomano, que vai conquistar também quase toda a África Setentrional, não é? E a região costeira da Península Arábica, né? Aqui nós temos o Império, né, Safavide, que é da área da Pérsia, né, onde está o Irã, e aqui o Império Mogul, que é o Império de origem mongólica, que os mongóis dominaram a Índia, né? Então esse é o Império, tá certo, mongol da Índia, chamado Império Mogul ou Mughal, né? A expansão imperial mercantilista ocorreu num contexto de fraqueza dos países europeus, ainda pré-capitalistas, diante de reinos islâmicos e asiáticos, poderosos esse reino, né? Condicionada pela dinâmica do capital comercial. Vai ser o período, né, esse período de expansão, de descoberta do Brasil, da América, né, de expansão das grandes navegações, né, vai ser um período de hegemonia do capital financeiro, né, comercial, né, cujos fundamentos estão considerados pela mera circulação de mercadorias. O que está querendo dizer, né? Porque a produção, por exemplo, se você ver o açúcar no Brasil era produzido pelo trabalho escravo,
né? Se você vai, e o comércio, você comerciava produtos, fora o açúcar e outros produtos produzidos por escravos, né? O restante dos produtos comercializados eram produzidos em sociedades feudais ou no artesanato independente. Vamos lembrar que esse período aí é um período de transição ao capitalismo, né? Ainda tem várias formas de sociedade feudal que são predominantes, né, em muitos países, na maioria do mundo, na verdade. O capitalismo está começando a nascer na Inglaterra, né? Na verdade, está nascendo na Inglaterra, já nasceu na Inglaterra, mas ainda não se consolidou. E na França, em algumas regiões pequenas da Europa Ocidental, né? Então, os produtos que vão ao comércio são produtos produzidos por servos ou por artesãos independentes, ou são produtos das manufaturas, que nada mais são de que grandes fábricas artesanais com base no trabalho artesanal, né? Onde há divisão do trabalho. Então não há, não se trata de uma produção capitalista, uma produção não se trata de uma sociedade mercantil. A sociedade ainda é, em grande parte, uma sociedade onde a economia é natural, né? O comércio ainda reduzido, embora seja importante, embora os livros mostrem expansão comercial, etc., do ponto de vista da sociedade, e ele está transformando a sociedade, né? Ele ainda é marginal, porque a produção, né, é ainda com bases artesanais. O principal lucro é obtido não pela exploração dos produtos do próprio país, mas pela mediação de intercâmbio dos produtos de comunidades não desenvolvidas. Quer dizer, o caso do açúcar, né? O açúcar não vai ser produzido em Portugal, vai ser produzido no Brasil, nos Açores, né? E aqui ele vai ser produzido com base no trabalho escravo, correto? Então, o Brasil era um país completamente subdesenvolvido, né? Embora esse termo fosse inadequado para expressar o que acontecia, né? A mesma coisa nós podemos ver os outros produtos do comércio internacional, não é? Por exemplo, você comercializa, né, tecidos da Índia, seda da China, né? E as especiarias vêm da Índia, né? Então, o que nós temos? Nós temos esses produtos, são produzidos não por comunidades avançadas, né? São produzidas em áreas atrasadas, né? Aliás, o mundo todo atrasado, para assim dizer, né? Tanto comercialmente quanto nos demais aspectos econômicos e pela exploração de ambos os países produtores. O lucro comercial origina da diferença de preço das mercadorias nas regiões produtoras e nos mercados consumidores. Diferença essa que era mantida pela restrição, pela força da produção e da concorrência. Quer dizer, por exemplo, né, o açúcar que é produzido no Brasil, ele dava altos lucros. Por quê? Porque só os portugueses detinham a tecnologia de produção, né? E os portugueses defendiam essas áreas de produção de açúcar, né? Os holandeses, quando Portugal teve a infelicidade de se vincular ao reino da Espanha, né, formando um reino só, tá certo? A Espanha era inimiga da Holanda, então houve uma guerra e Portugal participou. E os holandeses penetraram ocuparam o Nordeste brasileiro e aprenderam a fazer açúcar e levaram para Antilhas, né? E aí a lucratividade do açúcar no Nordeste caiu muito, inclusive porque as Antilhas são mais perto da Europa, então os custos de transporte eram menores. Então, como Portugal perdeu o monopólio da produção de açúcar, né, houve um empobrecimento, né, uma perda de riqueza por parte da Portugal. E assim era a época, quer dizer, você tem que lembrar, né, que os comerciantes, né, através de guerra, né, destruíam a produção inimiga.
dos outros, dos concorrentes, não inimiga, dos concorrentes. Mantinham a produção restrita, né? No caso, por exemplo, do Nordeste brasileiros, né? O Nordeste era mal abastecido. Você tinha os barcos que chegavam no Nordeste, eram em número reduzido. Então, os preços eram muito elevados, né? Então, é esse que foi chamado de exclusivo metropolitano, né? Era uma forma de você manter, né, a colônia mal abastecida para os preços serem elevados. Isso era em todo mundo. Quer dizer, todo mundo, o comércio não era um comércio que satisfazia, né, que os preços iam caindo, como ocorre na atualidade. Não, os preços eram mantidos elevados através da supressão da concorrência. E é isso que dava os lucros do comerciante nessa época, né? Em resumo, antes dos impactos da Revolução Industrial, as mudanças impostas ao mundo não europeu foram reduzidas, confinadas largamente ao quê? Primeiro, ocupação de áreas que forneciam metais preciosos. É o caso, por exemplo, da América Espanhola. Escravos, não se, na verdade, né, não se ocupou, embora isso aí é um texto do Magdoff, não uma citação do Magdoff, o Portugal não ocupou a África, de onde veio os escravos, né? Ocupou portos, né? E o que Portugal fazia, né? Os comerciantes, traficantes portugueses vendiam seus produtos em troca de escravos, né? Quem capturava os escravos? Os próprios membros das tribos africanas, né? Entregavam e recebiam os produtos dos traficantes e entregavam os escravos que eram remetidos para o Brasil, não é? Então, você ocupou áreas, né, que forneciam metais preciosos, no caso da Espanha, né? Produtos tropicais, que foi o caso do açúcar e outros produtos, mas principalmente o açúcar, né? Então, em grande demanda, né? Segundo, estabelecimento de colônia por colonizadores brancos ao longo da costa da América do Norte. Esse estabelecimento é a chamada colonização de povoamento, né? Os imigrantes que foram para a América do Norte queriam construir uma sociedade igual a da Inglaterra, né? Onde eles tivessem mais liberdade, tivessem mais acesso à terra, não tivessem os problemas que tinham na Inglaterra. Bem, e em terceiro lugar, estabelecimento de postos de comércio e fortes e aplicação de força militar superior para obter a transferência para os mercadores europeus do máximo possível do mundo do comércio. Ou seja, o que aconteceu? Os comerciantes europeus, né, moveram guerra a todos os comerciantes não europeus da África, para se apoderar no Oceano Índico e no Mar da China, né, para se apoderar, e efetivamente eles conseguiram quase o monopólio do comércio nessas regiões, né, destruindo os concorrentes, né. Os árabes foram feitas várias guerras, né, várias batalhas, inclusive batalhas navais entre as frotas muçulmanas e as frotas dos comerciantes europeus, exatamente porque eles queriam abarcar o comércio. Muitas dessas batalhas os europeus foram derrotados, porque eles não tinham uma superioridade, quando nós falamos, grande sobre os muçulmanos, sobre os reinos daquela região, né? Bom, vamos falar agora sobre a Grã-Bretanha e o imperialismo de livre comércio, né? Até a Revolução Industrial, a Inglaterra é considerada, né, a grande nação imperialista do século XIX, enquanto no século XX é os Estados Unidos. Então, até a Revolução Industrial, afora a Espanha, cujo controle das Filipinas era mais nominal do que real, nós já falamos sobre isso, né? Nenhum país europeu tinha colônias no Oriente. A Inglaterra, até 1700, colônias, hein? Tinham fortes, tinham entrepostos, né? Tinham bases, tinham portos, mas não tinham colônias. A Inglaterra, até 1760, os seus únicos baluartes na região eram uma base de Bencolen, que é no Forte Marlborough, está aqui o Forte Marlborough, na Sumatra,
e 3 bases fortificadas na Índia, em Bombaim, Madras e em Calcutá, o Forte Williams, que era um grande, um enorme forte, como se pode ver, né? Forte William, né? Quer dizer, você tem apenas poucos fortes na região, né? E a Inglaterra. Aqui está o mapa, né, do Império Britânico em 1725. Nós temos a Inglaterra, que está aqui, tá certo? Nós temos a Inglaterra, óbvio, está aqui. Opa, vamos... Então, isso aqui. Inglaterra, obviamente, ela não é colônia dela mesmo, né? Mas aqui é o Reino Unido, não é só a Inglaterra, né? Tem Irlanda, tem Escócia, né? Tem País de Gales. Aqui, né, ela tinha penetrado nas Antilhas, tá certo? Isso, ela tinha penetrado nas Antilhas o quê? Para saquear os navios carregados de ouro e de prata espanhóis que iam para a Espanha, né? Ela tinha também Gibraltar, que está aqui, Chuil, né? Tinha as colônias, né, da Nova Inglaterra, que é de onde nasceu os Estados Unidos, né? E tinha uma região no Canadá, tá certo? Fora isso, ela tinha alguns pontos fortificados, mas muito poucos mundo afora, não é? Tinha praticamente nada, né? Bem, como colônia não tinha quase, né? Só tinha as colônias americanas e na Antilha. Bom, mas aí vai acontecer a desintegração do poderoso Império Mogul, né? O Mughal, que em 1700 ocupava praticamente toda a Índia. Faltava o pedacinho do sul da Índia, né? O resto todo era Império Mogul, né? Bem, o que aconteceu? Os ingleses e holandeses aliaram-se aos reinos locais. Então, havia uma briga entre reinos, uma guerra entre os reinos locais, né? Ou o Império Mughal, ou entre reinos, porque o Império Mogul, apesar de ser um império, de ter um imperador, vamos dizer assim, né, era composto por vários reinos, né? Então, muitos desses reinos se rebelavam contra o imperador, né, ou brigavam entre si. E aí o que acontecia? Os ingleses e holandeses tomavam partido. E eles tomavam partido, ajudavam uma das partes e depois conseguiam subordinar, através de ardis, os seus aliados, né, espertinhos. Em 1808, a Inglaterra governava diretamente ou controlava indiretamente toda a Índia, salvo por Rabo, que nós vamos mostrar, né? E isso como resultado dessas políticas, né? Em princípios do século XIX, a Holanda controlava boa parte de Java e de outros territórios da Indonésia e possuía grande parte do Ceilão. Foi cedido à Inglaterra por causa da guerra, né, com a Inglaterra, em 1796. Aqui está, né, o Império Britânico. Observe que agora ele já é um império respeitável. Ele perdeu, né, é claro que ele perdeu, né, as colônias, né, americanas, que viraram um país independente, correto? Mas ele ainda controla o Canadá, né, boa parte, né, da América do Norte, portanto, né, tá certo? Inclusive com as guerras napoleônicas, né, os britânicos aumentaram suas possessões. Observe que ele continua, né, controlando a região do Caribe, né, tem algumas ilhas do Caribe, tá certo? Algumas ilhas do Caribe, né? Tem aqui o que vai ser mais a colônia, né, britânica, a Guiana Britânica. Aqui já tem, né? Isso aqui é muito importante, né? O controle do bico da África vai ser importante porque os navios europeus vão passar por aqui e muitos vão se abastecer aqui. Aqui é o chamado
era chamado Cabo das Tormentas, né, que depois virou Cabo da Boa Esperança, mas essa região aqui sempre uma região de clima complicado. Então os barcos costumavam aportar nos portos que tinham por aqui, né, para demandar o Oceano Índico, né, e o Oceano Pacífico, onde estava a China, né, porque a China está aqui, né. Observe que aqui Portugal ó, a Grã-Bretanha já tem portos, né, ao longo da costa africana, né. Aqui está o Império, o domínio da Índia. Punjab, essa região no meio aqui, mas ela já controla os extremos. Grande parte da Índia já está em domínio britânico, né? E há também, né, uma colônia na Nova Zelândia e a Tasmânia, né, já é uma colônia britânica. Então já houve uma grande mudança, né? Só que essa mudança vai aumentar, né? O impulso vai... Bem, o que aconteceu, né? O impulso da Revolução Industrial vai fornecer, a Revolução Industrial vai alterar completamente a situação mundial. Por quê? Ela ocorreu na Inglaterra. E aí, ela forneceu à Inglaterra, depois à França, os outros países onde ocorreu a Revolução Industrial, né, forneceu recursos materiais e financeiros que nenhum rei no Império pré-capitalista poderia sequer sonhar. Ou seja, os poderosos reinos, né, asiáticos, né, e o poderoso Império Otomano deixaram de ser poderosos. A consequente revolução técnico-científica associada trouxe consigo uma revolução na arte da guerra. Você vai introduzir os mosquetes, depois fuzis de tiro na culatra, tem várias coisas, né? Tiro de bala, né? Isso foi uma revolução. Você vai construir os canhões raiados, que a bala vai alcançar muito longe, com um poder de penetração muito maior, porque ela vai com uma velocidade muito maior e ela vai realmente, ela vai em linha bem reta, né? Porque os outros iam mais ou menos retos, né? As bolas dos canhões, as bolas eram bolas, né? Agora é bala, né? A ponta é afinada, né? Para romper a resistência do ar e vem, né? O resto é um cone, né? Cone não, um cano, né? Um cano recheado, é claro, né? Então, você vai criar os navios vão começar os navios vão ser navios a vapor, né? Inicialmente de forma auxiliar, mas mesmo assim já é uma revolução. Então você tem toda, né? É uma revolução na arte da guerra, nos equipamentos bélicos e na forma de usá-los, né? Favoreceu o surgimento de uma oficialidade profissional descolada do nepotismo de outrora, ou seja, antigamente, se você é amigo do rei ou da família real ou é um nobre, você vai ganhar um comando militar. Mesmo que você fracassar, dificilmente você vai perder o comando militar. Agora não, né? Agora é uma oficialidade profissional. Ainda tem nepotismo, mas muito menos do que tinha anteriormente. Outra coisa, nós já vimos, né, a revolução demográfica, o crescimento demográfico, apesar você aumentar o número de miseráveis, de pobres, né? A revolução industrial acelerou o crescimento demográfico, causou, e isso é muito importante, vai causar o empobrecimento ou subdesenvolvimento dos países não industrializados. Por quê? Porque os produtos dos países industrializados vão ser melhores, muito mais baratos que os produtos dos países produzidos nos países que não se industrializaram. Esse é o caso da Índia, né? A Índia era grande, os tecidos hindus, né, eram famosos no mundo inteiro. Ora, quando você começou a introduzir, né, a fábrica, a máquina de fiar, né, e depois de tecer, mas principalmente a máquina de fiar, né, os fios que foram produzidos foram fios extremamente finos, né, muito resistentes
e muito fino. E depois na máquina de tiar, você tece, né, com vários fios, com uma quantidade maior de fios. Então o tecido fica, né, fino, extremamente macio e de alta resistência. Ora, então as muselinas, né, produzidas na Inglaterra suplantaram, eram mais baratas e muito melhor do que as produzidas na China. Então, na China não, na Índia, o que aconteceu? Arruinou a indústria de tecidos, que era a grande indústria da Índia, não é? E assim você vai arruinar a indústria do mundo inteiro, E aí esses países, né, vão se transformar em países produtores de produtos primários. Não eram, né? A indústria doméstica rural, a indústria artesanal, isso tudo vai desaparecer. Então vai causar um subdesenvolvimento, um empobrecimento do resto do mundo. O subdesenvolvimento é resultado da Revolução Industrial, que trouxe o desenvolvimento para uns e o subdesenvolvimento para os outros, né? Gerando, como nós falamos, uma divisão internacional do trabalho. Agora, e com ela uma elite, uma aliança das elites locais e das potências coloniais. Por exemplo, os fazendeiros de café no Brasil, né, eram aliados, eram dos ingleses, né? Eles queriam que o país continuasse um país a produzir só produtos primários, né, importando o resto da Inglaterra. Isso era extremamente favorável para a Inglaterra. Eles obtinham financiamento dos ingleses, né, a marinha, a mercante que eles usavam é inglesa. Isso é que é a aliança, né, das elites locais com as potências coloniais. Isso aconteceu no mundo inteiro, né? Bom, então, e aí tem uma nova expansão colonial da Inglaterra. Que nova expansão colonial da Inglaterra foi essa, né? Foi entre 1400, o que acontece? 1451 e 1851, né? O que acontece? A Grã-Bretanha ocupou e anexou a Nova Zelândia, Costa do Ouro, Labona, e aí tem essa lista inteira aqui, né? Inteira, né? Embora, paradoxalmente, tenha se difundido no Reino Unido a ideologia da descolonização e do anti-imperialismo, associada ao livre comércio. Agora, por que o livre comércio? O livre comércio foi importante para a Inglaterra porque a Inglaterra, por exemplo, apoiou, Portugal só reconheceu a independência do Brasil por causa da Inglaterra, né? Foi o primeiro país a reconhecer. Fez a mesma coisa com todos os países que se tornaram independentes, da Espanha, na América Latina, né? Todos foram apoiados pela Inglaterra, mas em troca desse apoio, os países tinham que manter baixas tarifas de importação, tinham que aderir ao livre comércio. O que acontecia? Favorecia a indústria inglesa. E você então não desenvolvia a indústria nacional. Isso aconteceu no Brasil, tá certo? Isso é que vai chamar de imperialismo do livre comércio, porque a Inglaterra vai impor o livre comércio no mundo. A mesma coisa faz os Estados Unidos, né? Através das suas agências multilaterais como o Banco Mundial, né? No mundo de hoje. Por quê? No mundo de hoje não, né? Porque o mundo de hoje virou uma confusão, né, de guerras comerciais. O Trump está destruindo a ordem liberal que foi construída pelos Estados Unidos no final em meados do século passado. Mas no meados do século passado, os Estados Unidos foram pouco a pouco impondo o livre comércio a todos os países do mundo, na medida que eles tinham condições, né? Exatamente para fazer a mesma coisa, para que todo mundo ficasse subdesenvolvido, os Estados Unidos ficassem desenvolvidos. Aliás, nós caímos nesse conto do vigário, né, com a abertura comercial. O Brasil parou de crescer, né, com duas coisas. O Brasil adotou o livre comércio com Fernando Collor, com Fernando Henrique Cardoso e privatizou estatais. Acabou. Nós não crescemos mais. A China, que tem estatais até, né, 70% da sua economia estatal é socialista, tornou a maior potência do mundo, né? Mas não interessa, esse é outro assunto. Aqui temos, né, o Império Britânico em 1850.
Tá certo? Observe que já tem mais algumas coisas, né? Tem muitas pequenas, né? Portos, etc. Né? Por que tem? Porque são portos importantes para manter, são bases comerciais e bases militares. Né? Vamos lembrar que a Inglaterra foi a maior potência marítima, né? Até pouco antes, até a Segunda Guerra Mundial. Né? Bom, a ideologia da descolonização servia aos propósitos das potências europeias. Por quê? Porque queriam que a Espanha e as ex-potências europeias, ou seja, as potências europeias que não se industrializaram, como foi o caso de Portugal e Espanha, né, abandonassem as suas colônias, né, então, deixassem as independentes. E aí elas favoreceriam, através do livre comércio, a Inglaterra, né, interessado no desmembramento dos impérios pré-catalistas então existentes, particularmente do Império Otomano, que vai encolher também, não vai desaparecer, mas ele vai perder parte, né, grande parte do Império Otomano o Império Otomano vai perder, né? Eles vão se transformar em países independentes que vão cair na influência ou se transformar em colônia da Inglaterra, da França e de outros países e outras potências, né? A Inglaterra, a França e a Rússia intervieram em 1827, garantiu a independência da Grécia. Mas o Império Otomano foi preservado. Por quê? Com receio de que seu esfacelamento completo resultasse no controle do Estreito de Dardanelos, que é o estreito que une o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo, né, pela Rússia. A industrialização tornou desejável abraçar o livre comércio. Ou seja, o Reino Unido, já falamos disso, né, apoiou a descolonização e o fim do imperialismo de outros países da Europa, né, mas enquanto continuava sua expansão colonial. Né? Isso é que fez chamar de imperialismo do livre comércio. Bom, então nós paramos por aqui e as guerras do ópio vão dar início ao próximo vídeo.